O meu nome é José Henrique Mora Duarte. Sou mais conhecido pelo apelido de Neto, que vem desde o meu nascimento. Meu nome é Neuza Maria Serione Duarte. Sou nascida aqui, estou com 78 anos. Eu sou padre Eduardo Aparecido Santos. Em 2014 eu fui enviado a esta paróquia. A festa de Santa Luzia era algo extraordinário, entendeu? Eu vi um grande amor por parte do povo. Seu Modesto Serione e Dona Luzia Serione, eles chegaram aqui no Brasil no dia 16 de maio de 1898, no Porto de Santos. De lá eles vieram para São Paulo. De São Paulo eles conseguiram chegar aqui em Alumínio, que hoje é Alumínio, mas antigamente era Rodovalho. Esse meu avô ele tinha 32 anos, a minha avó 28 anos, e com eles vieram 2 filhos só. Chegaram com 2 filhos, depois aqui nasceram mais 3 filhos. E passaram-se bom tempo já que eles estavam aqui, né? A minha avó, a Nona Luzia, ficou doente, teve um problema na vista. Daí o Nono Modesto a levou para São Paulo num médico. Chegando lá, o médico consultou toda, né, a nona e falou assim: seu Modesto, a sua esposa ela está com um problema mais sério na vista. Mas como assim, Rodovalho é muito longe, então é melhor, eu vou indicar um médico recém-formado em Sorocaba para o senhor levá-la, né, para fazer a consulta. Daí era o doutor Celso Machado Araújo. Chegando lá, o nono conversou com o médico, né? Falou: doutor, primeiramente Deus, Santa Luzia, e depois ela está nas mãos do senhor, para ver o que, né, pode ser feito. Não. Daí ele descobriu que ela tinha um câncer na vista. Daí ele colocou um olho de vidro na Nona Luzia. E graças a Deus ela ficou boa e ele falou: se tudo correr bem, vou dar um pedaço da minha terra para fazer uma capela e colocar a Santa Luzia ali. E foi isso que aconteceu. Ele tinha as terras aqui, ela ficou boa, construiu a primeira capelinha, que seria onde era antigamente 1,99 ali. Depois que eles faleceram, né? Daí vieram os herdeiros. Um dos herdeiros foi meu tio Eduardo Grilo, casado com a minha tia Adelina Serione, que pegou esse pedaço. Daí ele reconstruiu a capela, que está aí até hoje, né? Daí a primeira festa que teve foi em 1931. Então, a primeira coisa que eu trouxe da paróquia de Ibiúna, na realidade, né, da experiência que tive lá, foi justamente a questão dos festeiros. Casais convidados para que possam também evangelizar. Vão às casas, levam as capelinhas, muitas graças são realizadas através do encontro do povo com as capelinhas de Santa Luzia, algo espetacular, extraordinário inclusive. Até então nunca houve, antes disso, essa experiência das capelinhas nas famílias é algo novo. Nós começamos, eu acredito, em 2015, né, mais ou menos. Né? Tem a questão também de angariar fundos, né, para ajudarmos nos trabalhos pastorais, nas reformas das comunidades, você entende? Então tem essa beleza, né? Eles são gratos porque recebem uma graça tão extraordinária de Deus, não é? Se sentem tão bem realizados, é uma coisa inacreditável. Nós temos retiros, nós temos encontros, temos momento, por exemplo, assim, de espiritualidades. A gente pôde ouvi-los, entende? Da experiência que eles tiveram nas visitações.
algo extraordinário. Eles saem assim, digo de novo, satisfeitos, felizes. Tem graças que já aconteceram, até em relação à vista. E, de fato, houve um renovo espiritual em toda a nossa cidade, a devoção aumentou. Só realmente quem foi festeiro pode dizer o quão felizes eles são. Havia, assim, leilões na festa, sabe? Era bonito mesmo, assim, pequena, né? Mas a comunidade participava. O alumínio era bem pequenininho, né? Mas eu me lembro que eu subia assim, no coisa da barraca, até tinha as barracas, e no protetor, assim, onde eu sei coisa, a pessoa subia ali e gritava o leilão, entendeu? Era porco, era galinha, era não sei o quê, tudo assim, era, né? Bem assim, diferente das coisas de hoje, né? E foi só sempre assim, aumentando, né? Então, cada ano se reunia os festeiros, pessoas que se disponibilizavam para ajudar a montar todo o esquema da festa, né? Era uma coisa simples, porque o alumínio também era muito menor do que é hoje. Mas com a chegada do padre Eduardo, a gente nota que houve uma mudança muito grande nesse sentido. Percebe que cada ano ela é mais encorpada, é mais disponibilizada, a população participa mais, a organização é outra, né? E isso só beneficia a comunidade, né? E o padre Eduardo está de parabéns por essa iniciativa, porque é o que eu prego sempre, alumínio tem história, e essa história tem que ser consolidada, ela tem que ser registrada de qualquer forma, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A festa de Santa Luzia, primeiro que é amada pelo povo de Deus, é uma festa popular. São Francisco de Paula é um santo que não é conhecido, né, na nossa região não é tanto conhecido. Penso que nossa diocese, além de ser única paróquia, nenhuma comunidade o tem como padroeiro. Santa Luzia, algumas comunidades a conhecem, logicamente, ela é padroeira de diversas comunidades, mas não de paróquia. Então, nossa cidade, Alumínio, nós temos uma bem especial. Festa do padroeiro São Francisco de Paula, único, né, em toda a nossa diocese, enquanto paróquia também Santa Luzia é a copadroeira, né, e numa cidade assim tão devota. Então vem gente de vários lugares. É uma devoção que vem crescendo cada dia mais, entendeu? O povo vem conhecer, vem participar. Este bairro, essa parte do bairro, nesse lugar, sempre teve a capelinha de Santa Luzia. A imagem de São Francisco de Paula e tanto a paróquia também fora criada num bairro mais próximo à CBA. Então, quando escolheram esse espaço, esse terreno, e desceram a paróquia com o seu padroeiro e tudo mais, algo muito bonito, tal, mas ele meio que ofuscou a devoção e a capelinha de Santa Luzia, tanto é que pareciam duas realidades diferentes. Aí, a partir de muita reflexão, de diálogo com Dom João, com a comunidade, é possível ter também uma copadroeira. Perguntei à comunidade se eles aceitavam, houve, né, essa aceitação, esse sim. Perguntei a Dom João. No início, quando chegamos aqui, ele também meio que simultaneamente chegou na diocese, ele não entendeu. Depois de 3, 4 anos eu pedi novamente e aí sim ele aceitou, não é? Porque ele compreendeu o sentido. Não é? Então, em 2019, ele deu seu sim e criou então a paróquia, reformou, né, o padroeiro, colocou mais uma, né? Então, São Francisco de Paula como o padroeiro e Santa Luzia, devoção mais antiga, como copadroeira, resgatando a identidade deste bairro em que estamos presentes, entendeu? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Depois agora, graças a Deus que o padre Eduardo chegou, né? E fez toda essa mudança, né? Conseguiu
ser ela, né, a Virgem Cooperadora, né, a Santa Luzia, junto com São Francisco de Paula, tudo assim. Isso daí foi muito emocionante pra gente, né, nós, e eu principalmente, né, que sou uma das últimas, né, a chegar aqui. Então você fica assim, muito feliz, né, muito contente, né. E a gente sabe que Santa Luzia é uma santa milagrosa mesmo, muito, né, maravilhosa, né. Os idosos da nossa paróquia são muito abençoados, viu? Por exemplo, a festa de Santa Luzia, ela nunca deixou de existir. Entende? Mesmo que houve um período que a liturgia em si não fora muito vivenciada, mas a festa popular sempre houve. Agora os idosos foram aqueles que seguraram a tradição, não é? Levaram consigo o amor, a devoção a Santa Luzia. Essa paróquia é o que é, sem dúvidas nenhuma, né? Porque tivemos um passado muito fervoroso. Se olharmos as fotografias que temos, né, vamos perceber o quanto o povo de Deus trabalhou nessa cidade, com a ajuda dos sacerdotes, com a ajuda das irmãs franciscanas que aqui estiveram. Então, a nossa cidade de Ilumínio é uma cidade tipicamente religiosa e católica. É algo maravilhoso. Eu confio em nosso Senhor. Então, como aqui no caso ficou Vila Santa Luzia, né? Daí os meus tios, inclusive meu pai e tios também colocaram nas filhas o nome de Luzia. Eu mesmo, ela já é falecida, mas a minha irmã era Luzia Alzira. Teve esse agradecimento dos filhos, né? Pela cura da mãe. Então isso é uma coisa já muito, como que a gente diria assim, de muita fé, né, Cristina? Mesmo quando você tem um grande problema na sua vida, eu mesmo tive, a mama, né? Eles ficaram assustados e falei, não, eu tenho um pequeno problema, mas eu tenho os santos e anjos de Deus, que são bem maiores do que o meu problema. E se Deus quiser eu vou ficar boa e estarei, graças a Deus. A primeira vez que eu fui festeira de Santa Luzia foi com o Padre Álvaro. Dia de Santa Luzia sempre chove. E nesse dia deu uma chuva muito forte. Eu falei, não vai dar para sair a procissão, né, de Santa Luzia. E quando foi chegando 5 horas da tarde, aí parou a chuva e saiu aquela procissão, coisa mais linda. Quando eu nasci, eu já nasci na casa de Santa Luzia. Que nós éramos muito devotos de Santa Luzia e tinha santinha todo ano, nós festejávamos Santa Luzia. Então eu fiz 78 anos e sou devoto de Santa Luzia. Vou dar o testemunho do meu pai, que já não está entre nós. Muito devoto de Santa Luzia, ele teve catarata e veio pedir a ela aqui a cura. Depois de um tempo ele começou a enxergar. E ele queria muito ler, ele não sabia ler, ele fez Mobral, mas ele não ia bem. E ele precisava disso para trabalhar na CBA. E ele pediu também a Santa Luzia que se ele soubesse ler só a Bíblia, para ele estava bom. E ele conseguia só ler a Bíblia, o resto mais nada. E o olho dele, ele chegou até o resto do fim da vida dele, como ele havia pedido a intercessão de Santa Luzia. E quando ele faleceu, a única coisa que de bom para doação de órgãos foi as córneas do meu pai. Graças a Santa Luzia, alguém enxerga. Porque hoje em dia eu tenho uma doença degenerativa na minha visão, né? E eu não enxergo muito bem. Tipo, eu olho ele e eu não vejo mais ninguém. O médico disse que a minha doença não tem cura. E eu sempre falo a Santa Luzia que ela não curando os meus olhos aqui, mas que ela curando os meus olhos do coração, eu possa ficar mais temente a Deus e enxergar mais ainda, porque o que aconteceu de tão bom depois que eu tive a visão pior, então eu acho que a minha doença me aproximou até mais das pessoas. Então eu agradeço Santa Luzia. Então a gente gosta muito da festividade, participação da Santa Missa e gosta também do grande exemplo que ela deu também, né? Como uma pessoa cristã, deu sua vida por nós como exemplo, né? Isso é uma coisa grandiosa para nós, somente para jovens, né? Buscar esse exemplo dela, aquele exemplo de fé, de não renegar a Jesus e se colocar como modelo de fé diante da comunidade. Então fica registrada pelo lado da família Serione, embora eu não seja Serione, né? Mas eu sou um agregado e que acompanho já
há 50, quase 60 anos, de conviver com a família, né? Então, a gente fica muito feliz por isso e agradece imensamente ao Padre Eduardo por essa iniciativa e que esse registro sirva de demonstração para muitas pessoas que ainda não conhecem a nossa história. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por eu estar viva até hoje, né? Para poder contar um pouquinho da história, né? Ao Padre Eduardo, está trabalhando, né? Bastante, fazendo coisas diferentes, novas, né? Melhorou bastante, muito, né? O que ele fez e está fazendo, né? Deixar um abraço também para a comunidade, né? Deus os abençoe, que Deus os proteja, que continuem sempre, né? Achando sempre o caminho da igreja, né? Que Nossa Senhora e Santa Luzia, São Francisco de Paula, todos os santos e anjos de Deus, né? Continuem abençoando a nossa cidade. Rogo ao Senhor nosso Deus, pela intercessão de Santa Luzia, inúmeras bênçãos sobre o povo de Deus, desta cidade e toda a nossa diocese, né? E que continue perseverando nos caminhos do Senhor, do mesmo modo que os santos, né? Perseveraram, e que sejam muito felizes. Vivam a autenticidade do Santo Evangelho e ensinem aos seus. Desejo a todos a graça e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção dos olhos, para podermos ver Deus e toda a sua